Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan Alves. Para quem não me conhece, eu trabalho com automações e IA. E se você já passou pelo problema de mandar uma mensagem por um agente conectado ali, um fluxo conectado com um agente de IA para um cliente e ao mesmo tempo a IA entra em conversa ali junto com você, essa aula é para você aprender como bloquear o agente de IA quando você estiver conversando com o cliente. Mas antes disso, para que eu entenda que eu devo fazer mais vídeos como esse, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário para que a gente consiga entender quais são as demandas e os motivos e feedbacks de vocês. Eu prometo que eu vou ler e responder todos eles. Então, vamos para a aula. Então, basicamente, nós temos aqui um fluxo. Então, aqui nós temos um fluxo que eu criei lá para a comunidade Agentes da Nova Era. Esse fluxo dos agentes da nova era é um fluxo que eu ensino sobre agendamento, um agendamento avançado, que não incorre nenhum risco da IA alucinar, pois ele utiliza vários agentes ali, multis agentes, que cada um vai fazer uma função. Então, o de cima faz a função de consultas de horários. Nós temos alguns codes para manipular os dados e garantir que esses dados estejam corretos. Então, faz o agendamento, faz o cancelamento e atualização de horários. Se você quer aprender a fazer fluxos como esse, completos do zero, instalando o VPS, todas as credenciais, tudo do zero, passo a passo, aula sem enrolação, considere-se entrar nos agentes da Nova Era. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Mas, sem mais enrolação, nós temos aqui um fluxo. Esse fluxo, ele está recebendo a mensagem. Então, basicamente, ele recebe a mensagem, ele entende se é mensagem de texto, se é áudio e se é imagem. Depois disso, nós vamos para a fila de mensagens. Essas filas de mensagens, atualmente, nós estamos fazendo aqui pelo Redis. E depois passa para o nosso agente de IA e depois envia a resposta para o cliente separada ali conforme a IA gerou as respostas. Para que a gente interfira ali e quando nós enviarmos alguma mensagem por conta própria, a IA não responda a gente. O que nós precisamos fazer? Nós vamos, no começo do fluxo, deixa eu copiar aqui como editor. No começo do fluxo, nós vamos colocar um nó de if. Eu vou colocar aqui, depois desse filtra dados. Aqui. Eu vou colocar um nó if. Esse nó if, nós vamos verificar se lá do nosso webhook está vindo o parâmetro from me. Esse parâmetro from me, nós vamos puxar ele para cá, para a variável, para a condição, e nós vamos colocar aqui como um formato booleano. Se é true, ele vai passar. Se é false, ele vai continuar para o fluxo. Então, nós precisamos alterar aqui. Se é true, ele vai subir. E se é false, ele vai continuar para o fluxo. Aqui. E vou colocar aqui. Beleza? Deu algum erro. Nós vamos colocar aqui, trocar o ponto .it por first. É um bugzinho do N8N recente que tem acontecido muito. Então, aqui ele já puxou que é false, então ele está no parâmetro do false e ele está seguindo ali e respondendo o meu cliente. Nós vamos colocar aqui, eu vou responder pelo mesmo telefone que está sendo enviado a mensagem pelo agente de IA, para que vocês vejam, eu vou mandar um oi aqui. E normalmente a IA ela já vai mudar algum parâmetro aqui. Olha só, meio-dia e 1, no dia 25 de setembro, a data que eu estou gravando esse vídeo. Se eu vir aqui para execução, notem que ele veio o from me como true. Então, o from me foi verdadeiro. Então, quando eu envio a mensagem, a IA não vai entender, ela vai entender que sou eu que estou enviando a mensagem, é um atendimento humano e não vai passar para o resto do fluxo. Mas só isso aí não é necessário para que funcione 100%, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos vir pegar aqui o usuário. Aqui nós estamos utilizando uma tabela do Supabase. Se eu estou usando uma tabela do Supabase, eu vou vir e vou atualizar uma coluna do Supabase. Então eu vou vir e colocar update a row. Esse update a row, eu vou colocar aqui minha credencial certinha. Vou pegar aqui
os clientes. Deixa eu ver qual que é o nome da planilha. Curso e o número. Vou até puxar aqui. Curso, academia e o número é curso. Vou pegar aqui a minha tabela correta e vou colocar condicional igual o nome, na verdade o número, igual, e vou puxar minha condicional ali do filtro dados. Eu vou trocar aqui para que não tenha nenhum erro. Só confirmando, número, ok. E aqui, o que nós queremos atualizar, tá? Eu vou atualizar. E aqui, dentro do meu Supabase, eu vou adicionar duas colunas. Colunas essas que serão ativo. Eu vou colocar como formato booleano, que é o bool. E só. E quando foi desativado. Vai ser assim. Quando desativou. E vou colocar em formato de timestamps. Assim eu consigo organizar os dados da melhor forma. Então, eu criei a coluna ativo e quando desativou. Essas duas colunas nesses mesmos formatos. Assim, eu vou conseguir atualizar essa planilha aqui de ativo, eu vou colocar false. E também, quando desativou, eu vou colocar como expressão e vou colocar now. Ele vai enviar o horário, minuto e a data de hoje. Eu vou executar aqui para que vocês vejam. Algo aconteceu que está dando erro. Mas se eu executar aqui, vai executar normalmente. Vamos vir aqui na nossa tabela, atualizar. E vocês vão ver que já foi atualizado como false e quando desativou. Aqui, a minha IA ela já está desativada para atendimento, tá? Mas nós vamos colocar mais uma camada de segurança. Essa camada de segurança, ela vai ser mais ou menos aqui. Nós vamos fazer mais um get aqui de Supabase mesmo. Se vou fazer um get arrow, eu vou colocar aqui minhas credenciais corretamente. Vou pegar dada a coluna curso. Vou executar aqui. Aqui não vai executar. Mas vamos modificar aqui essas alterações que fizemos. Eu vou colocar como true e vou tirar aqui esses dados. Vou mandar mais uma mensagem para que volte para o campo normal. Aqui ele deu algum erro, vamos verificar o que foi. Aqui justamente no Node que a gente não terminou de ajustar. Aqui nesse Node de getArrow, eu quero puxar se o usuário está ativo ou não. Vou fazer um get, adicionar uma condição, um número, vou puxar o número do meu usuário aqui. Vou trocar o ponto .it por ponto .first. Vou executar para ver se está funcionando normalmente. Vamos executar normal. Aqui. Ele pegou esses dados. Eu vou colocar mais um if. Eu quero pegar esse dado de if se ativo é igual a true. Se é verdadeiro, ele vai passar e vai responder normalmente. Se ele estiver como false, ou seja, o usuário mandou a mensagem e foi para o false. Eu vou adicionar ele na memória. Eu vou adicionar essa mensagem que o usuário enviou na memória do nosso Postgres, que estamos utilizando aqui dentro desse curso, a memória dentro do nosso Supabase, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, se o usuário está ativo, ou seja, eu vou até nomear aqui, se o usuário está ativo,
Se o nosso usuário ele está como false ali, desativo, a nossa IA não vai responder. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu vou salvar esse histórico de conversas entre o humano e o cliente para que nossa IA, quando for desativado ali o atendimento humano, ela entenda tudo o que se passou durante a conversa ali entre o atendimento humanizado com o cliente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um chat chat memory manager e vou insert messages. O que que eu vou fazer aqui? Insert messages. Vou pegar, vou pegar então a memória que chegou, qual que foi a mensagem que chegou, esse oi aqui, que é a mensagem que eu vou enviar, para que não tenha nenhum erro, eu gosto de trocar ali para ponto .first. E vou colocar a minha memória do Postgre. Vou até copiar aqui a tool do Postgre e vou trocar aqui. Vou conectar aqui a minha memória como se fosse a memória do agente de IA normal, tá? Aqui já está configurado o aqui como o remote gig do cliente, a tabela chat histories e o contexto aqui que eu coloquei de 50. E aí, nós vamos fazer esse mesmo processo. Aqui nós vamos só fazer um ajuste de user. Então, vai ser um usuário que vai estar colocando essas mensagens dentro do nosso Supabase, tá? E nós vamos fazer o mesmo processo lá em cima quando for a mensagem na verdade, do humano, né? Atendimento específico ali do atendimento humano quando a gente for intervir no atendimento da IA. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar ali, Update a Role, nós vamos conectar o chat memory aqui e nós vamos alterar só a informação de que vai ser uma AI como um tipo de mensagem. Então, nós vamos salvar na memória como se fosse a inteligência artificial que estivesse respondendo o usuário. Aqui vou verificar se está puxando aqui normalmente e basicamente é esse os nossos ajustes, tá? A partir desse momento que a gente bloqueou a IA para não responder mais o cliente, nós podemos adotar algumas regrinhas. Uma delas é a regra de tempo, por isso que a gente pegou ali quando foi que desativou. Por quê? Eu posso pegar todos que foram desativados após 24 horas e desativá-los. Então, tirar aqui do true e deixar com que a IA responda normalmente os clientes, caso o cliente mande mensagem. Como que nós vamos fazer isso? Mas antes de prosseguir com a aula, gostaria de informá-los que eu presto mentorias individuais e se você quer contratar os meus serviços para implementar automações e IA na sua empresa, tem um botãozinho aqui embaixo também do meu WhatsApp. Clica aqui, conversa comigo para a gente agendar uma reunião. Nós vamos abrir um novo workflow aqui e dentro desse novo workflow nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar um calendário trigger vai executar uma vez por dia, duas vezes por dia, de hora em hora, a cada 10 minutos, a cada 30 minutos, vocês que decidem, tá? Nesse trigger, nós vamos pegar todos os usuários com o ativo false. Se não está ativo, ele vai pegar todos os usuários. Aqui, vamos fazer um teste para que vocês vejam. Eu vou mandar mensagem pelo meu telefone aqui, que está conectado à IA. Vocês vão ver que vai caminhar pelo caminho de desativação. Aconteceu algum erro, vamos verificar o que que é. É bom que aconteça erros aqui durante essa aula para que vocês entendam como que nós fazemos o processo de debugagem desse erro. Eu vou pinar aqui, vou ver. O erro foi no post do chat memory. Vamos verificar. A expressão normaliza dados não está aqui, tá? Então é porque a gente está pegando o dado do chat memory de um lugar que não existe, tá? Então vamos pegar aqui do filtra dados. Como que eu vou fazer isso? Como eu já sei, a mensagem do filtra dados.
A mensagem do cliente vai ser filtra dados, mensagem. Aqui eu vou trocar por first. Vamos verificar se aqui embaixo, aqui também está pegando o número do cliente do local errado. Eu vou já normalizar esse dado também, senão vai dar erro. Vou salvar o meu fluxo, vou trocar ali para false, vou trocar aqui para true novamente e vou setar como null, como vazio. Vou fazer a mensagem novamente, vou enviar a mensagem aqui como usuário. Meu fluxo está executando e deu sucesso. Vamos verificar aqui. Se nós viermos aqui, o nosso ativo ele está false. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso novo workflow. Nós vamos pegar todos os usuários da planilha curso, que é a nossa planilha aqui, nossa tabela curso. E se está ativo igual a false, eu quero que ele pegue todos eles. Então aqui já puxou o meu usuário ID. Vai ter um node if de que ele vai fazer basicamente o cálculo. Se o quando desativou, que aqui está diferente, eu já vou até ajustar. Se o quando desativou, ele tem mais de 24 horas. Esse aqui, vou até deixar aqui para vocês conseguirem fazer copiar essa fórmula. Se eu executar aqui, como não tem 24 horas que eu desativei a minha IA, ele vai dar como falso. Se for falso, não vai fazer nada. Mas nós vamos ajustar ela aqui. Eu vou colocar como se fosse antes de ontem. Vou colocar no dia 23. Não alterou, deixa eu alterar aqui. Pronto. Se eu vier aqui e puxar esses dados novamente, vamos lá. Se eu executar esse workflow novamente, ele vai vir como true. Por quê? Porque já se passou mais de 24 horas desde o dia 23 que eu desativei a minha IA. Se passou mais de 24 horas, vai vir aqui para o campo de cima e nós vamos puxar os dados novamente aqui de número para filtrar o Remote READ e nós vamos ativar a IA de novo. E aqui, basicamente, nós vamos reativar a nossa IA, mandando ali a informação true como ativo e basicamente seria isso. Após 24 horas de janela de contexto que foi desativado a IA, nós vamos reativá-la normalmente. Então, já deu tempo do atendimento humano finalizar aquela conversa específica e se caso gerar uma nova demanda ali com o usuário, a IA vai responder e, de acordo com as tratativas e as ferramentas que vocês têm dentro do fluxo de vocês, vocês vão ser notificados ou a IA vai encaminhar esse atendimento para vocês também. Mas, basicamente, eu queria ensiná-los como fazer esse fluxo de ativar e desativar a IA para que venha uma intervenção humana. Se você quer aprender mais sobre automações e IA, considere se inscrever dentro do curso Agentes da Nova Era. E se você está passando algum problema com a Evolution, está dando alguns bugs aí, está bem instável ultimamente, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, ensinando vocês a utilizarem o HTTP Request de uma API paga, porém uma API bem baratinha, bem em conta para gente que trabalha com automações para não sofrer mais, beleza? Se inscreva no canal, comente, curte, clica no botão hypar para ajudar o canal a crescer e enviar esse conteúdo para mais pessoas. Nos vemos e até a próxima aula.